Salve, salve, galerinha! Sejam muito bem-vindos ao Disque 192, o podcast oficial do SAMU. Tô muito feliz de estar aqui conversando com vocês hoje. Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio da nova temporada. O assunto de hoje, a estreia do SAMU na indústria fonográfica. Sem mais enrolações, bora começar. Sim, gente, esse ano, com 21, em 2026, eu finalmente estreiei na indústria fonográfica oficialmente. Como eu recebi uma oportunidade? Não, eu mesmo tô me produzindo. Vou contar tudo detalhadamente pra vocês. Gente, ali no ano passado, em 2025, eu tava fazendo ao vivo no quarto, né? E aí fazendo cover, tava super dando certo, lua cheia viralizou, tinha outros vídeos que estavam crescendo também, ganhando visibilidade, pessoas do meio me conhecendo, muitos comentários, curtidas, compartilhamentos, etc. Aí ali, depois que eu fiz o último festival que eu fiz, que foi a última vez que eu subi no palco, foi em agosto, faz quase um ano, veio esse start da faculdade, do tipo, acho que eu vou precisar estudar, porque o cover não tava me dando dinheiro, eu fazia muito dinheiro, muito dinheiro não, eu fazia muito cover e tipo assim, não ganhava uma oportunidade, não ganhava grana, eu ficava puto com aquilo, né? Aí foi quando eu resolvi começar a faculdade, acabei fazendo o vestibular em setembro e comecei a estudar em outubro. Nisso que eu tava me preparando para começar a faculdade de pedagogia, que eu vou falar em outros episódios, eu vim refletindo sobre, até quando eu vou fazer ao vivo no quarto, que seria um projeto só de 2 EPs, acabou virando 4, que virou 12, que virou 34, né? Aí eu comecei a pensar assim, falei, acho que eu tenho que lançar alguma música. E aí eu fiquei refletindo, e acabou que veio a ideia de fazer o meu primeiro EP, que será lançado inclusive esse mês. Ontem eu estava fazendo a capa, hoje eu vou finalizar e vou botar pra lançar, inclusive, no dia que eu estou gravando isso. E aí eu comecei a juntar as ideias assim, você começa a pensar, analisar, e aí veio a ideia de fazer o meu primeiro EP chamado SAMU, com 4 faixas. Que é Disco 92, A Gente Só Se Usa, Imaturidade, esqueci de Probleminha, mas tá tudo bem. Enfim, essas 4 músicas. E depois, no final do ano, acabou vindo a ideia de fazer os próximos EPs, que vocês vão conhecer em breve, que vai ser o Renascer e o Gay. E daí a gente vai falar isso na próxima temporada. Ou talvez nessa ainda, né? Não sei. Mas enfim, no fim do ano, trabalhando assim de faxina, eu tava tendo muitos insights assim. Começaram a girar algumas chavinhas na minha cabeça. Aí eu pensando, eu tava desejando muito uma pessoa comprometida. Comecei a escrever. Detalhe, nisso eu tava aproximadamente, eu tinha feito uma música no começo do ano, em janeiro. Isso foi lá por outubro, novembro. Comecei a anotar ideias, porque eu tava com esse sentimento, assim, né? E comecei a anotar várias ideias. Começou a vir ideias de temas, assim. Eu acho que é muito importante pra gente, que é artista, ter o ócio, o tempo de não criação também, porque as pessoas cobram, né? Assim, não de mim, mas dos outros. Sempre tem que estar produzindo, escrevendo, não sei o quê. E enquanto compositor, eu me dou esse descanso, até porque eu não preciso fazer uma música por mês, uma música por dia. Até porque eu já tenho bastante coisa escrita. Então me dou esse momento de descanso que é importante para escutar música, para consumir coisa, conhecer coisa nova, para viver, para sentir, para me analisar, para ver o que eu vou escrever futuramente, né? É assim que funciona o processo de composição. Aí nisso eu comecei a entrar nesse transe assim, aí comecei a escrever sobre hater, sobre o povo falando de mim, sobre as comparações, sobre os meus sonhos, sobre os meus medos. Comecei a revisitar algumas coisas e comecei a montar uma lista. Nesse momento, girou uma chavinha na minha cabeça. Aliás, eu já ia fazer ali em torno de 6 anos que eu tava cantando, né? 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, 6 anos que eu tava cantando. E eu não tinha recebido uma oportunidade, sabe? Eu tentei The Voice, eu tentei Estrela da Casa, eu tentei alguns festivais aqui, inclusive até esse ano. Tinha um festival aqui de composição, eu tentei, não passei. Tinha um cachê mó bom, fui ignorado, sabe? Já mandei meu material inédito e o cover também pra produtores, pra empresários, pra gravadora, pra selo, e ninguém nunca me deu uma oportunidade. Eu viralizei na internet e, tipo, não recebi um convite de um show, nem pra fazer um barzinho na minha cidade. E aí girou essa chavinha do tipo, cara, eu vou começar a me lançar porque eu tô ficando velho. Tipo, as músicas que eu tô lançando agora, eu escrevi com 16 anos e com 19. São músicas que já estão lá, guardadas. Tanto que as próximas dos
2 próximos EPs vão ser músicas que eu vou estar falando sobre esse momento mais atual da minha vida, sabe? Do ano passado pra cá. Mas essas músicas, tipo, Disco 92, Probleminha, eu escrevi com 16 anos. Então, eu comecei a achar que as coisas estavam envelhecendo. Eu falei assim, cara, eu comecei a cantar na mesma época que João Gomes, que Ana Castela, esses artistas todos já vingaram e eu tô aqui, sabe? Fazendo cover. Aí do tipo, você começa a pensar, você fala assim, não. Então eu vou começar a me lançar, sei lá. Começa a produzir com inteligência artificial, dou um jeito. Aí comecei a pensar, assim, né, sobre repertório e tal. As músicas que eu tô lançando nesse primeiro EP, que é homônimo, e eu vou explicar o porquê do nome daqui a pouco, são músicas que eu já tinha e que iam entrar pros meus álbuns futuros, mas que não tinha muita relação, assim, sabe? Aí eu falei, não, então essas músicas aqui eu acho que são um pouco mais genéricas, vamos dizer assim. Um genérico bom. Então eu vou lançar agora nesse EP. O EP se chama Samu por conta da letra das músicas. Primeiro que é o meu debut, né? Eu estou aparecendo no mercado, na indústria fonográfica. E o nome Samu é exatamente por isso. Cada letra tem uma relação com uma música. Disco 92 tem um S na letra, ali no nome. A Gente Só Se Usa, que foi o segundo single, tem o A na primeira letra ali já. O M tá em Probleminha e Maturidade tem o U. Foi isso que eu selecionei, estreiei com o Disco 92, porque não tinha como ser outra música, né? Não preciso nem dizer porquê, é uma brincadeira com o meu nome. Inclusive, Disco 92 é a ideia do podcast, tanto que, ó, desde 24 que eu lancei o podcast, já tinha a tradução ali do Disco 92, por isso que também o podcast chama Disco 92, né? Enfim. Então, basicamente, veio esse insight pra mim, sabe? De estar esperando uma oportunidade, de alguém me ver, e ninguém nunca me viu, ninguém nunca me deu uma oportunidade. Eu falei, eu vou começar a produzir isso. Cogitei usar IA, mas acabei não usando. Eu produzi Disco 92 na última semana do ano, nos últimos dias do ano. E foi mágico, porque foi a minha primeira composição, minha primeira música, de fato, que eu vi se materializar, né? E eu tenho um carinho muito grande, assim. Essa era tá sendo muito experimental, porque eu não tenho conhecimento de produção musical. Eu comecei a aprender algumas coisas de produção musical ali com 16 anos, lá por 2021, quando eu ainda fazia cover. Mas era uma coisa bem básica, assim, só de arpejo, nota tônica, sabe? E é louco, assim, tá produzindo minhas músicas. Eu não imaginava que eu ia conseguir produzir. Obviamente que eu queria ter alguém pra me produzir, mas, tipo, não tem isso. Tipo, não tem grana. Então, eu que preciso fazer o corre acontecer, né? Tá sendo muito gostoso produzir as minhas músicas. É um processo, assim, que eu tô levando bem calmo. Eu produzi Disco 92 no finalzinho ali do ano, lancei. Aí tô aprendendo, sabe? Como lanço uma música, como ver e tal. Tô promovendo muito. No começo do ano eu tava postando um vídeo só de divulgação. Agora eu tô postando desde abril 2, então tô fazendo bastante vídeo para as pessoas me conhecerem. Se bem que até agora o ao vivo no quarto tá entregando ainda, pra vocês terem noção. Então eu acredito que a partir do segundo semestre comece a entregar mais os vídeos que eu tô fazendo de divulgação desse meu primeiro EP, sabe? Eu lancei Probleminha no domingo. Não, foi no sábado, dia 30. E aí, agora em junho eu vou estar promovendo Probleminha. Em julho eu vou estar promovendo Imaturidade, né? Porque daí em julho eu vou estar promovendo não. Vou estar escrevendo outras coisinhas. Tô muito feliz de estar conseguindo me lançar. Esses dias eu tava olhando meu Spotify e olhando lá, olha, já tenho 3 singles. No dia 1º de janeiro não tinha nada, e agora eu já tenho 3. Esse mês já vai ter mais um single lá, que vai ser Imaturidade, vai ter o EP. Até o final do ano vai ter mais projetos, ano que vem vai ter mais também. Eu quero ter saúde e vitalidade pra fazer mais projetos acontecer. Tá sendo um processo muito gostoso, assim, e apesar de não ter muito conhecimento nem nada, eu tô gostando de fazer as coisas acontecerem. E é bom que também que dá uma estética, assim, diferente pro meu trabalho, né? Do que alguém basicamente só pegar e fazer com a cabeça de outra pessoa. A parte mais chata é fazer mixagem e masterização. Inclusive ontem e hoje eu também tô fazendo a mix e master de Imaturidade e tá sendo um desafio, gente do céu. Mas vai dar tudo certo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.